Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Este programa vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E pode ser acessado também pelo site www.cwbtv.net e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é arcanocelestes@gmail.com. E os livros podem ser solicitados através do telefone 3027-4741. O programa desta noite está baseado no texto de Karl Alden e falaremos sobre a passagem do cego de Jericó e a sua cura, da sua cegueira pelo Senhor, fato esse que ocorreu na estrada que leva de Jericó a Jerusalém, onde Jesus se encontrava com seus discípulos e onde seria ali, em Jerusalém, crucificado e morto e ressuscitado no terceiro dia. Este fato encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47. O cego Bartimeu, ouvindo Jesus que passava, clamou, começou a clamar e a dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eduardo, boa noite. Boa noite. O que significa essa passagem fantástica da Bíblia, quando Bartimeu, ao ver que Jesus se aproximava, ele sendo cego, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Essa passagem do cego Bartimeu, ela, na verdade, representa no seu sentido espiritual interno, a cegueira do cego Bartimeu representa justamente a irregeneração do homem, né? Ou seja, quando ele ainda não começou a se regenerar, quando ele não tem os conhecimentos da palavra e quando ele ainda não se preocupa em modificar a sua conduta diante das coisas que ele ainda não tem discernimento de que sejam males e falsidades e do que sejam bens e verdades. Então ele ainda vive na cegueira espiritual, ele vive nas trevas de um entendimento cego, pode-se dizer, né? E essa cegueira justamente é o que sofria o cego Bartimeu, isso no sentido natural. Ele tinha essa visão prejudicada pela natureza, no caso ele provavelmente tenha nascido cego ou se tornou cego depois, né? E ele vivia ali naquela região da estrada que ia de Jericó a Jerusalém. E no caso, essa estrada de Jericó a Jerusalém tem um sentido muito profundo também, no sentido de que ela indica que Jericó, por exemplo, que é uma cidade que se situa numa depressão de cerca de 390 metros abaixo do nível do mar, né? Então ela representa justamente os males, as falsidades, o amor de si que o homem tem, né? O amor pelos sentidos externos, ao invés do amor espiritual que se deve ter pelo próximo e pelo Senhor. E, no caso, Jerusalém já é uma cidade oposta, que está a cerca de 840 metros acima do nível do mar. E ela representa a igreja. E ali, por exemplo, Davi escolheu Jerusalém para se tornar a capital do seu reino, né? E o seu filho Salomão construiu ali o templo em homenagem ao Senhor. De forma que Jerusalém era, no período antigo, o centro de conversão do culto ao Senhor Jeová, no caso, que era considerado o Deus único na época, né? Uma vez que todos os demais povos tinham idolatrias de toda a forma, né? Acreditavam em várias divindades, né? E outra, digamos assim, importância de Jerusalém é que o Senhor, quando esteve vivo, ele esteve no mundo, ele fez 7 viagens memoráveis a Jerusalém, né? E inclusive nessa viagem que ele encontrou o cego Bartimeu, ele justamente estava indo para a sua última viagem a Jerusalém e, no caso, ele inclusive já tinha predito aos seus discípulos
que ele lá seria torturado, morto, que iriam lhe cuspir na cara, né? E iriam crucificá-lo e ele seria morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Outro fato interessante que se relaciona à cidade de Jerusalém é que o apóstolo João, no ano 70, por volta do ano 70 da nossa era, teve ali na ilha de Patmos as revelações dadas no Apocalipse, no qual ele vê a santa cidade de Jerusalém descendo do céu como uma noiva ataviada para o seu esposo, que representa justamente a descida do céu das revelações da nova igreja, através das doutrinas celestes. De forma que todo esse complexo de coisas estavam se processando naquele momento, né? Nessa trajetória que vai de uma cidade que representa, no caso, a ignorância, né? O egoísmo, né? A falta do conhecimento das verdades, que é representado por Jericó, e que vai na direção de Jerusalém, que é considerada a cidade da sabedoria, a cidade que então traz a verdadeira salvação para o homem. E isso tudo no campo espiritual, né? Nós não devemos confundir, por exemplo, com o que acontece hoje com a Jerusalém atual, né? Onde as pessoas pensam que pelo fato de se pisar lá, você está pisando na Terra Santa. Não é hoje. Hoje o homem transformou Jerusalém numa cidade onde eles dividem, né? Cristãos, muçulmanos e judeus, praticamente vivem assim, principalmente judeus e muçulmanos, né? Não vivem em harmonia, né? Na harmonia, na paz, na ordem, na decência, na dignidade que o Senhor desejava e deseja para a Jerusalém celeste, porque o Senhor sempre colocou durante a vinda desse mundo que o reino dele não era deste mundo e que ele ia para o seu Pai, voltaria para o seu Pai, que é justamente de onde ele veio, ou seja, ele era o próprio Jeová que se encarnou como homem, né? Glorificou o ser humano e retornou ao Pai, né? Então toda essa significação da Jerusalém celeste, na verdade, ela praticamente está muito perdida hoje, né? E então essa é só uma colocação que eu faço nesse fato que ocorre justamente em que o Senhor encontra esse cego chamado Bartimeu e ele então o cura, né? E qual era o contexto na época em que se deu esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo e o cego Bartimeu? Como é que nós devemos entender esse período, né? O contexto na época, encontro do cego Bartimeu com Jesus no caminho entre Jericó e Jerusalém? Então, o cego Bartimeu, ele tinha, apesar da cegueira, ele tinha uma qualidade muito boa, que era de ouvir, saber ouvir, né? Porque todos nós sabemos que um cego, né, pelo fato de ter a deficiência da visão, ele acaba, digamos assim, aguçando o sentido da audição, né? Ele se torna, então, um bom ouvinte. E ouvir bem, ou seja, a audição representa a obediência nos ensinamentos das doutrinas celestes. De forma que quando o Senhor chegou com os discípulos e com aquela multidão, Bartimeu percebeu que alguma coisa fora do comum estava acontecendo ali. Sendo que então ele se aproximou, né? E ele começou a ouvir as pessoas dizendo que quem estava ali era Jesus, né? E ele já sabia, ele já ouvia falar, Jesus naquela época era a pessoa mais falada do momento, né? Então ele pensou assim consigo, né? Se o que falam desse tal Jesus é verdade, né? Então isso deu uma grande esperança para ele poder vir a ser curado, né? De forma que ele começou a gritar, né? Ele começou assim se manifestar, né? Como você havia falado no começo, né? Jesus, Jesus, né? Tem misericórdia de mim, filho de Davi, né? Ou seja, então, e à medida que ele se manifestava dessa forma, muitas pessoas queriam, né, dar um chega para lá, né? Porque achavam que ele estava importunando, né?
E quanto mais eles queriam afastar ele do Senhor, mais ele se manifestava e mais ele mostrava a sua vontade, a sua fé, né? De forma que o Senhor então chamou ele para perto, né? E perguntou: o que quer que eu lhe faça, né? E ele disse, né, que a minha visão seja restabelecida novamente, né? E o Senhor então o curou, dizendo, né, vai, a tua fé te curou. Então essa cura da cegueira de Bartimeu representa justamente essa iluminação do entendimento que nós devemos ter das verdades da palavra e das coisas que o Senhor falou, que eram a verdade no seu mais alto grau, naquele momento em que ele ensinava a todos os povos, né? Em especial aos discípulos que estavam mais próximos dele, né? E também a toda a humanidade, né? De forma que então o cego, o que ele fez em primeiro lugar? Ele despiu-se da sua capa, né? E foi ao encontro do Senhor. Esse despir-se da sua capa justamente representa a humildade que se deve ter quando nós nos dirigimos ao Senhor, de nos despirmos das falsidades, dos males, das representações externas que muitas vezes não condizem com a nossa realidade interna. Então foi com esse espírito que o cego Bartimeu se apresentou ao Senhor. E o Senhor o curou imediatamente, porque ele tinha realmente crença, ele acreditava no Senhor, né? Ele colocava todas as suas esperanças depositadas naquela pessoa que ele nem sequer conhecia, né? Mas que ele já tinha ouvido falar, né? Que havia feito muitos milagres lá na terra de Canaã, né? Ou seja, em todo Israel, né? Que representa, né, aquela parte ali, principalmente de Jerusalém, a capital espiritual do mundo da época, né? De forma que, então, por essa forma como Bartimeu se aproximou do Senhor, ele foi imediatamente curado, né? Pois é. E daí, então, quando o Senhor disse, vai, a tua fé te curou. Então, realmente está responsabilizado a fé que nós devemos ter e acreditar sempre no Senhor Jesus Cristo. Como é que esse fato ocorrido há mais de 2000 anos, ele pode ser relacionado com a nossa vida no mundo de hoje? Como é que nós podemos fazer um paralelo, né, entre o acontecimento há 2000 anos, né, desse encontro com o cego Bartimeu e Jesus, e como é que nós podemos transpor para a vida de hoje, modernamente falando? Exatamente. Esse acontecimento, ele traz uma mensagem muito importante para os nossos dias, uma vez que nós vemos as religiões, praticamente todas elas do mundo cristão, interpretando a palavra do Senhor unicamente no seu sentido literal, unicamente no seu sentido externo, né? Que é o sentido natural e que é o sentido histórico, que é o sentido, digamos, literal da palavra, né? Sendo que as doutrinas celestes, elas trazem todo o sentido espiritual, né, detalhadamente, como se fosse nós aprendermos uma outra linguagem, porque no seu sentido espiritual, nós nos comunicamos com a essência dos ensinamentos da palavra de Deus, né? De forma que quando uma pessoa simples, humilde, se manifesta através da leitura da palavra e ela o faz com devoção, nós sabemos que mesmo que ela não compreenda esse sentido espiritual ou o sentido celeste, que é mais profundo ainda porque trata exclusivamente do Senhor, né? Essa pessoa, ao mesmo tempo que ela está devotamente lendo as Escrituras, ela está fazendo uma consociação com os anjos que no plano espiritual interpretam todas aquelas coisas no seu sentido espiritual. Então há essa conjunção, digamos assim, com o Senhor, dessa pessoa que está orando ao Senhor, ou então meditando nas palavras com humildade, né, com um desejo de realmente aprender as verdades que estão ali escondidas, né?
e ao mesmo tempo há uma consociação com os anjos no mundo espiritual, de forma que essa pessoa fica em sintonia com as sociedades celestes em que há o anjo, ou vários anjos que estão sintonizados com ela, segundo os pensamentos, segundo as afeições da sua mente espiritual, né? Então esse é o nosso desejo, que pelo menos se a pessoa não compreende as verdades espirituais da palavra, que ela pelo menos se aproxime com muita humildade e com realmente o desejo de ser inspirado pelo Senhor, de forma a receber essas palavras no seu coração e no seu entendimento da sua mente, né? Agora, infelizmente, as religiões de hoje estão muito longe de compreender essas verdades, porque, na verdade, elas se apegam, se agarram à letra morta, né, que é simplesmente externa, né, e muitas vezes usam essas palavras, né, do Senhor, que foram escrevidos ali com o intuito de levar ensinamentos sagrados ao povo, e se utilizam dessas palavras para confirmar falsidades no mundo, né, e proteger interesses pessoais seus, né, muitas vezes pecuniários, né, com o intuito de receber, às vezes, verdadeiras fortunas, como é o caso de algumas igrejas que a gente vê e que se aproveitam de uma forma assim muito nociva desses ensinamentos, que são ensinamentos sagrados, que deveriam ser respeitados, né, diante de quem os escreveu, uma vez que eles são escritos pelo Senhor, que é sábio, santo e justo, pois a sua lei é assim, sábia, santa e justa, e ela traz esses ensinamentos para que o homem coloque eles em prática, e não simplesmente para que eles se utilizem desses ensinamentos para obterem interesses próprios, como se vê muitas vezes. De forma que esse é o cenário atual que se vê, né? Um cenário de ignorância e um cenário de, muitas vezes, falta de compreensão do que são realmente as verdades da palavra. De forma que nós exortamos as pessoas que têm uma certa compreensão desta matéria espiritual para que se aproximem das Escrituras e também dos escritos revelados por Emanuel Swedenborg, que justamente trazem uma segunda revelação, que é considerada a segunda vinda do Senhor, que ele não veio mais no corpo físico, mas ele veio sim em espírito e em verdade, como ele havia falado para os seus apóstolos. Aí. Então, Eduardo, voltando ao tema da palavra, a gente percebe assim que em algumas religiões ele diz: trazei todo o tesouro à casa do Senhor, e depois fazei prova de mim. E algumas religiões, alguns pastores, né, então usam dessas palavras, da palavra, para que a pessoa traga todo o dinheiro para a igreja, né? Porque está escrito na Bíblia: trazei todo o tesouro à minha casa e depois fazeis prova de mim. Só para fazer um adendo nessa parte, é que a palavra, como ela é escrita por correspondências com o mundo espiritual, ela admite muitas vezes várias interpretações, né? E aí que há o risco de o homem utilizar-se dos escritos das Escrituras Sagradas para proveito próprio, né? Então esse é um risco, mas pelo menos, né, ela sendo escrita dessa forma, ela permanece até hoje, sendo que foi escrita há alguns milhares de anos, né, lá por Moisés, cerca de 2.000, 3.500 anos, ela começou a ser escrita, né? Então, ela só se manteve atual até hoje, e praticamente um dos livros mais lidos em todo o mundo, né? E um livro santo mesmo, porque o Senhor revestiu ela com essas correspondências, né? De forma que ela não pode ser profanada no seu sentido interno. E essas pessoas que profanam ela só no sentido externo. Ou seja, como uma árvore que você arranha a casca dela, mas não consegue penetrar na sua seiva,
na sua alma mesmo. Sim, né? Por isso nós devemos entender, então, que a interpretação da palavra só no sentido interno, externo, é muito perigoso, porque daí a pessoa pode buscar, através da palavra, o benefício próprio. É como eu havia falado antes, né? Se a pessoa se aproxima com devoção, com respeito, com humildade para a palavra, ela não vai ter jeito de profanar, né? Porque ela se aproxima com reverência, de forma adequada, de uma coisa que é santa, né? Agora, se a pessoa já tem dentro de si a intenção de usar com segundas intenções, né? Com interesses próprios, né? Então ela já está se declarando que ela não tem essa humildade, que ela não tem respeito, né? E que ela não se aproxima com reverência da palavra. Como é que nós podemos definir o cego espiritual segundo as doutrinas celestes da nova igreja? Então, eu vou ler um trechinho do livro chamado Apocalipse Explicado, de Emanuel Swedenborg. Está no parágrafo 239. Aqueles que não veem, isto é, que não compreendem as coisas em que acreditam, são cegos. Também são cegos aqueles que desconhecem ou não têm compreensão da verdade, pelo entendimento. Em consequência, eles são incapazes de aperfeiçoar a vida por meio das coisas pertencentes à fé, pois o entendimento é o caminho da vida do homem. O homem não se torna espiritual a não ser pelo entendimento. Todos os que estão no céu veem as verdades com entendimento e assim as recebem, mas não recebem aquilo que não vem com entendimento. Se alguém lhes diz que devem ter fé, mesmo que não vejam e não compreendam, eles se voltam dizendo: como pode ser isso? Eu creio naquilo que vejo ou compreendo, mas sou incapaz de acreditar naquilo que não vejo ou não compreendo. Aquilo que não é visto ou compreendido pode constituir falsidades que destruirão a minha vida eterna. São também cegos aqueles que estão na doutrina da fé só e julgam que podem ser justificados por essa fé sem a prática das obras de caridade. Então, em síntese, o que nós estamos vendo ali, o que é essa cegueira espiritual? A cegueira espiritual é justamente não compreender as verdades que estão ali na palavra. Porque a igreja antiga, que nós chamamos a igreja precedente, que vem desde o concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio da igreja ocidental, feito no ano de 325 depois de Cristo, convocado por Constantino. Esse concílio justamente colocou inverdades nas coisas que existiam na igreja primitiva cristã, que era chamada igreja apostólica, principalmente na questão da trindade de pessoas e não de atributos ou essenciais divinos, né? E devido a essa primeira heresia, várias outras heresias surgiram, né? E o que se tornou um vício muito grande na igreja, principalmente no período áureo, que foi a Idade Média, né? É que então as verdades a própria palavra, a própria Bíblia foi, digamos assim, abolida, foi proibida, né? De forma que os fiéis deveriam necessariamente crer naquilo que os prelados falavam, principalmente daquilo que vinha nas bulas papais, né? Então, desse hábito nocivo, né, criou-se a ideia de que as coisas que são divinas, né, são inexplicáveis e que se deve crer numa coisa que não se compreende. E a nova igreja vem para justamente desmistificar isso, porque quando Swedenborg trouxe as revelações vindas do Senhor, ele tem uma célebre frase que diz assim: agora é permitido
entrar com entendimento nas verdades da fé. Ou seja, nós podemos compreender as coisas do Senhor, né? É claro que nós somos finitos, somos criados e finitos. E o Senhor é incriado e infinito. E jamais nós vamos poder compreender em plenitude todas as coisas divinas, né, que dizem respeito ao Senhor. Mas isso não é uma porta fechada, né, onde nós não podemos atravessar e ficamos eternamente no não entendimento, na ignorância e na ausência da razão. De forma que as doutrinas celestes da nova igreja abrem essa porta e dão toda uma perspectiva para o homem, para a eternidade. Sendo que assim que ele morre, então, aí é que ele vai começar a sua verdadeira vida, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês que nos assistem, né? Agradecer a presença do Hélio Miqueleto e desejar a todos uma boa noite com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.